Muito bem, então já começo aqui com a questão de número 1. Nós temos aqui legislação militar estadual, resolução de exercícios, professor Gilmar. E aí nós temos aqui uma questão bem legal aqui para falar com vocês. Uma questão recorrente em provas, uma questão simples, porém muita gente ainda confunde. Hoje nós vamos definitivamente aprender as informações descritas lá no artigo 14 para nunca mais a gente perder uma questão acerca desse assunto. Sobre as sanções disciplinares e seus múltiplos aspectos previstos na Lei 13.407, julgue os itens seguintes. Questão 1. São sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independentemente de posto, de graduação ou função que ocupem. Nós temos a advertência, a repreensão, nós temos a permanência disciplinar, nós temos a custódia disciplinar, a reforma administrativa disciplinar, nós temos a demissão, nós temos a suspensão. Opa, suspensão? Mas peraí. Expulsão e a proibição do uso do uniforme e do porte de arma. Muito bem, então vamos lá. A questão de número 1, ela é lá do artigo 14 do Código Disciplinar. Você deve ter percebido que na questão apareceu a sanção de suspensão. Quer dizer, então, que o militar estadual ele pode sofrer uma suspensão. Na realidade, a questão ela está errada, não existe essa suspensão. Agora, volte aqui comigo na tela. Observe um detalhe extremamente importante aqui na questão de número 1. Beleza? Eu tenho aqui o artigo 14. Artigo 14, sanções. Sanções disciplinares. E aí, olha a dica. Chegou na hora da prova, ao invés da palavra sanções ou sanção aparecer penas, se aparecer punições ou se aparecer penalidades, opa, eu tenho sanções, penas, punições ou penalidades. Na hora da prova, se vier sanções, penas, punições ou penalidades, o sentido é o mesmo. Tanto faz a questão falar em sanção disciplinar, pena disciplinar, punição disciplinar ou penalidades disciplinares. Beleza? O sentido é o mesmo. Agora observe o seguinte. Eu tenho 8 tipos de sanções. Nós temos desde uma mais branda até aquela mais gravosa. E aí a gente sempre lembra, isso aqui é de praxe. Todo concurseiro que estuda para o concurso da Polícia Militar já deve ter ouvido falar uma vez na vida, pelo menos, da sigla para preceder. Pelo menos uma vez na vida você já deve ter ouvido falar. Essa sigla é de autoria do Capitão Wagner. Foi ele o autor desta sigla no concurso do ano de 2008. Do concurso 2008. Foi o capitão que inventou essa sigla. Essa sigla, pessoal, ela ajuda a gente a lembrar. Cada letra é um tipo de sanção. O detalhe é, observe, eu tenho permanência disciplinar, eu tenho a repreensão, a advertência, a proibição do uniforme, a reforma administrativa disciplinar, a expulsão, a custódia e a demissão. Alguns colegas por aí acham que esta sigla não ajuda a lembrar, que ela está ultrapassada. Na realidade, não está ultrapassada porque a lei não mudou de 2003 para cá. Não
pelo menos não o código disciplinar. Então não tem nada de ultrapassada não. Ajuda sim. Ah, professor, mas eu não quero estudar por esta sigla aí, por esta frase aí para preceder. Não tem problema, você cria outra, tá? Mas que ela ajuda sim. Beleza? A questão está errada porque, observe, não apareceu essa suspensão aqui. Não existe. É por isso que a questão está errada. Beleza? Show de bola? Muito bem. A questão de número 1, muito tranquila, sem maiores problemas, não tem como dizer que há dificuldade nela não. Deixa eu só fazer mais um comentário rápido dessa questão de número 1. O colega perguntou assim, professor, mas e se na questão não tivesse suspensão? Se tivesse assim, são sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independentemente de posto, graduação ou função que ocupem. Advertência, repreensão, permanência, custódia, reforma administrativa disciplinar, demissão, expulsão e proibição do uso do uniforme e do porte de arma. Se tivesse sem a palavra suspensão, a questão estaria correta. Ah, professor, mas estaria errada porque quando fala independentemente de posto, dá a entender que a expulsão pode ser aplicada aos oficiais. Não, esse é um raciocínio equivocado. Se você olhar com atenção o artigo 14, ele diz exatamente isso. São sanções aplicáveis aos militares independentemente do posto, da graduação ou função. O que a lei quer dizer com isso? A lei quer dizer que essas são as punições, as sanções que podem ser aplicadas aos militares. São as sanções em geral. Lógico que se a questão falar da expulsão especificamente, você que já estuda há algum tempo, você sabe que ela aplica-se somente às praças. Mas, se vier do jeito que está lá no artigo, independentemente do posto, graduação ou função, a questão estará correta. Logicamente, do jeito que está lá no artigo. Beleza? Show de bola. Questão de número 2. A sanção disciplinar aplicada verbalmente ao transgressor, que poderá ser feita particular ou ostensivamente, que não será publicada, figurando, entretanto, nos assentamentos individuais dos oficiais e na nota corretivo das praças, sendo aplicada somente nos casos de faltas leves, é a advertência. Cuidado com essa questão de número 2. É uma questão que ela pode te enganar na hora da prova. Questãozinha básica, fala aqui do artigo 15, porém ela requer uma atenção redobrada. Quando a gente fala da advertência, a gente tem que lembrar o seguinte: a advertência é a sanção mais branda. É a sanção mais branda. Mais branda. É a sanção mais branda. De fato, ela é aplicada de maneira verbal. Cuidado. Em uma questão de prova, se você ler rapidamente e não observar, você pode cair numa pegadinha. O cara troca verbal por formal, aplicada formalmente ao transgressor. Aí fica falso, é uma pegadinha, o cara está tentando te enganar. Aí tu tem que ficar esperto, tá? O detalhe, ela poderá ser aplicada de forma particular ou ostensivamente. Beleza? Ela não será publicada. Não será publicada. Não será publicada. O detalhe é que essa punição prevista no artigo 15, parágrafo único, ela de fato é aplicada às faltas leves. Faltas leves.
Outro detalhe é que, além de não constar de publicação, a lei ela fala que ela figurará no registro de informações de punições dos oficiais. Registro de informações de punições dos oficiais. Ah, professor, então quer dizer que vai para os assentamentos individuais dos oficiais? Não, não se fala de assentamento de oficial aqui não, não tem nada a ver com assentamento de oficial não, tá? Ela vai para o registro de informações de punições para os oficiais ou ainda para a nota corretiva das praças. Portanto, a questão de número 2, obviamente, ela está errada, tá? A questão está errada. E aí, eu não vou anotar mais, até por causa do tempo, fica a sugestão para você fazer mais ou menos aqui o que o professor começou a fazer. Né? O professor começou aqui a anotar alguns tópicos da advertência, uma espécie de um resumo que a gente faz de cada um dos tópicos. Então, eu peguei aqui o artigo 15, parágrafo único, e comecei a separá-lo por tópicos. Faça isso e você estará, então, fazendo o seu resumo daquele assunto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. Acompanhe comigo aqui na tela a questão de número 3. Muito bem. O cumprimento da sanção de permanência disciplinar poderá, a juízo devidamente motivado da autoridade que aplicou a punição, ser convertido em serviço extraordinário. Eu quero ver o que você marcaria nessa questão de número 3. Eu quero saber se essa questão 3 fosse uma questão da sua prova. Se você estivesse realizando agora aí a prova do concurso para ingressar na PM, essa fosse a questão de número 90. É um exemplo. Você marcaria certo ou marcaria errado? O cumprimento da sanção poderá, a juízo devidamente motivado da autoridade que aplicou a punição, ser convertido em serviço extraordinário. Olha só a divergência aqui nas respostas. Muitos achando correto e outros achando incorreto. E aí, nada melhor do que a gente recorrer ao que está descrito na lei. Olha só o detalhe. E aí vai aqui a dica para você que estuda legislação para o concurso da Polícia Militar do Ceará. O que cai na prova do concurso é letra de lei. Não adianta nada você querer se aprofundar demais, sendo que não cai no concurso. É perca de tempo, isso vai confundir as tuas ideias, isso pode causar um prejuízo para o dia do concurso. Muitas questões mirabolantes rodam aí nas redes sociais. Questões, muitas delas, sem sentido, que tenta confundir a cabeça de quem está estudando a legislação. Perca de tempo, não cai assim. O que cai é o que está escrito na lei, é o que está na legislação. É só você pegar a prova de 2008, você vai então comprovar isso que o professor está afirmando aqui. É só você pegar a prova de 2011, você vai ver que mais uma vez só caiu letra de lei. É só você pegar a prova de 2016 e você vai constatar que realmente o que cai é só letra de lei. Ok? Em cima disso, volte aqui para a tela, olhe novamente para a questão de número 3. A questão ela afirma o seguinte: o cumprimento da sanção de permanência poderá, a juízo devidamente motivado da autoridade que aplicou a punição, ser convertido em serviço extraordinário. Então vamos lá. Poderá, a juízo da autoridade, mas peraí, quer dizer então que a autoridade, ela pode, olha o que a questão está afirmando para nós. Será que a autoridade que aplicou a punição, a autoridade pode, a juízo devidamente motivado dela, ela pode, a autoridade, ir lá, pegar aquela punição, aquela sanção disciplinar e transformá-la de permanência em serviço extra?
Mas peraí, não, ela não pode fazer isso. Ela até pode, mas algo tem que acontecer antes para que a autoridade ela tenha, então, essa opção. E o que é que tem que acontecer antes, professor, para que a autoridade possa, então, diante de uma situação devidamente justificada, motivada, converter a sanção de permanência em serviço extra? É necessário antes o pedido do interessado. É mediante requerimento do interessado. A partir do momento que eu tiro essa informação da questão, dá a entender que a autoridade poderá converter por conta própria. Não, não pode. A questão de número 3, portanto, está o quê? Errada. Volte aqui para a tela. A questão está errada. É necessário o quê? Pedido. A pedido do transgressor. A pedido do transgressor. A autoridade só poderá após pedido do transgressor. É o artigo 18. Artigo 18. Portanto, a questão de número 3 está errada. Fica esperto com as pegadinhas, tá? Se a questão não menciona o pedido do transgressor, dá a entender que a autoridade ela pode simplesmente, a juízo dela, devidamente justificado, motivado, ir lá e converter. A questão está errada. Ok? Beleza? Outro detalhe. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar, né, aproveite, não esqueça de curtir aqui a nossa aula, de compartilhar aí o link da aula com os demais colegas, joga aí o link nos grupos que você participa para que todos possam assistir aqui a aula. No final, fica até o final aí com o professor Gilmar e com o professor Marcos Moraes, que virá em seguida. Nós temos uma surpresa para você, futuro policial militar aqui no estado do Ceará. Beleza? Show de bola? Muito bem. Continuando, acompanha aqui comigo. Vamos lá, o pessoal está questionando, olha aqui para mim. Vamos lá. Questão incompleta não quer dizer que a questão está certa e não quer dizer necessariamente que está errada, não. O que é que eu tenho que levar em consideração para saber se está certo ou se está errado? O sentido da informação que está na lei. Ou seja, está incompleta, mudou o sentido, está errada. Está incompleta, não mudou o sentido, está certa. Então não caia nessa. Ah, professor, está incompleta, não quer dizer que está errado, não. Nesse caso está errada, porque está mudando o sentido do que está na lei. Beleza? Tranquilo? Lembrando que o professor está trazendo aqui para você questões muito parecidas com aquelas que já caíram em prova. O professor é concurseiro como você, o professor já ministra aula há bastante tempo, vive a legislação militar, trabalha a legislação militar, a gente tem uma ampla experiência. Cuidado para não estudar de forma equivocada por aí. Tem muita gente que acaba confundindo a cabeça do candidato. Fica esperto, tá? A gente está trazendo para você a melhor estratégia para que de fato você seja aprovado no concurso. Professor, não está inventando não. O professor está trazendo para você a estratégia correta. Está incompleto, mudou o sentido? Está errado. Está incompleto, não mudou o sentido, continua correta a informação. Beleza? Show de bola. Acompanhe a próxima questão, vamos lá. Questão de número 4. O prazo para o encaminhamento do pedido de conversão da sanção de permanência disciplinar em serviço extraordinário será de 3 dias úteis, contados da data da publicação da sanção. E aí, eu tenho o seguinte, nós temos aqui o artigo 18, parágrafo 3º, que é o artigo dessa questão, artigo 18, parágrafo 3º, que trata do prazo de encaminhamento do pedido de conversão da sanção de permanência disciplinar em serviço
extraordinário. E aí o parágrafo 3º ele diz exatamente isso, que o prazo para o encaminhamento do pedido de conversão será de 3 dias úteis, contados da data da publicação da sanção. Portanto, a questão de número 4, muito tranquila, está correta. Perfeito. Muito bem, deixa eu ver quem é que está aqui ao vivo conosco. Nós temos aí mais de 300 pessoas ao vivo. Mandar aqui um abraço a todos os colegas que estão assistindo conosco aqui a esta aula. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus recompense aí o esforço. Não é fácil manter a pegada, falei aqui no início, não é fácil manter a pegada aí com a demora do edital, com tanta coisa acontecendo, com esse problema aí dessa doença e a questão dos problemas diversos, dos mais diversos que têm surgido aí nos últimos meses. E aí o cara manter a pegada não é fácil. Então que Deus abençoe a cada um de vocês e recompense aí com a aprovação no concurso da PM. Um abraço aí para os nossos amigos do interior. Tem gente aí de Quixadá, de Ipu, de Iguatu, Nova Russas, Campos Sales, Rio de Janeiro. Um abraço, que Deus abençoe. Tem gente aí de Campos Sales, Caipu, Ipu, Paraíba, Paramoti. É muita gente aqui assistindo a nossa aula. Que Deus abençoe aí a todos vocês, tá? Lembrando que o nosso objetivo é trazer para você aqui a melhor preparação, né? O nosso objetivo é trazer para você a melhor preparação. Não é à toa que o Tiradentes, ele é recordista de aprovações no concurso da Polícia Militar do Ceará. Nós, aqui do colégio, de fato, aprovamos aí muitos colegas, né? Já ajudamos a aprovar e muitos colegas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Somos recordistas de aprovações nas carreiras policiais, nas carreiras militares. Nós temos melhor preparação para você, professores experientes, o curso mais completo, teoria, exercícios, estratégias de estudo. Tiradentes, ele de fato ele tem aí o pacote completo para ajudá-lo a garantir a vaga no concurso, né, num concurso da Polícia Militar do Ceará. Logicamente, após aí o concurso, você assumir, para que você possa assumir o cargo aí de soldado da Polícia Militar. Falando em concurso, né, muita gente, a gente continua recebendo a mesma indagação. Professor, quando é que o senhor acha que pode sair esse edital? Professor, edital sai esse ano? Professor, nós temos falado aqui ao longo dos últimos meses, temos falado aí no nosso perfil no Instagram, por várias razões. A principal delas é o problema dessa quarentena, dessa doença aí. O concurso ficou para o ano que vem e não sai esse ano, não teremos PM esse ano, e isso é ótimo do ponto de vista aí de preparação para o concurso. O concurso, ele ficará para 2021, significa dizer que você ganhou mais tempo para preparar-se aí com qualidade, preparar-se de verdade para conseguir garantir uma vaga na corporação. Eu recebi nos últimos dias aí várias mensagens no sentido de acerca da quantidade de vagas. Alguém até me mandou a seguinte indagação: professor, é verdade que o concurso ele virá com mais de 6.000 vagas aí no próximo ano? Essa informação ela é inverídica, não há nada nesse sentido. O que nós temos até agora de forma oficial, atenção para o que o professor vai falar, de forma oficial, o que nós temos, a seguinte informação: a Lei Complementar 173 de 2020, ela proíbe que os governos dos estados, os municípios e a União criem novos cargos. Porém, ela permite que sejam realizados concursos públicos somente para o preenchimento de vagas ociosas. Nós não temos 6.000 vagas ociosas na corporação. O próximo concurso, pelo menos a princípio, ele será, a princípio,
somente para o preenchimento das vagas ociosas. O que é isso, professor? Aquelas vagas que estão em aberto na corporação, cargos que estão vagos. Nós não temos o número oficial ainda, porém especula-se algo em torno de 1.500 a 2.000 vagas ociosas. Isso é uma informação acerca das vagas ociosas publicada em uma lei federal. Até 31 de dezembro de 2021, nenhum estado, nenhum município ou mesmo a União pode criar novos cargos, porém pode realizar concurso para preencher as vagas ociosas. Significa dizer, caro colega, você que estuda aí para a Polícia Militar, que muito provavelmente a concorrência será ainda maior no próximo certame. Significa dizer ainda que você precisa se preparar com qualidade. Não dá mais para perder tempo, não dá para brincar de ser concurseiro, porque de fato o concurso ele será concorridíssimo. Você precisa ser um daqueles que de fato vai conseguir a aprovação, vai conseguir uma vaga na gloriosa Polícia Militar. A gente espera que no decorrer dos próximos meses a gente tenha então a confirmação, a divulgação oficial da quantidade de vagas ociosas existentes na corporação. Beleza? Então essa história, o concurso ele virá com 5.000 vagas, 6.000, 7.000, 10.000. Seria maravilhoso se fosse verdade. Porém, é mais uma das informações inverídicas que acabam rodando nas redes sociais. Beleza? Volte aqui para a tela, vamos lá, acompanhe comigo a próxima questão. Questão de número 5. A permanência disciplinar está limitada ao máximo de 15 dias. 15 dias. A permanência está limitada ao máximo de 15 dias. A permanência está limitada. A permanência, ela pode ser aplicada até o máximo de 20 dias. E a custódia, ela pode ser aplicada até o máximo de 15 dias. Portanto, a questão 5 está errada. Vou deixar aqui o artigo 32 como referência aí para a questão. Beleza? Show de bola? Fica esperto, porque não tá para brincadeira não. A gente precisa de fato estudar de forma estratégica, com qualidade, para a gente poder garantir aí uma das vagas no próximo concurso, tá? Fique esperto aí com os bizus furados que andam rodando por aí. Um abraço pro pessoal aí de Cascavel. Grande abraço, a gente tem muitos amigos aí na cidade de Cascavel. Sobral, grande abraço. Nós estamos aí com muitos colegas de Sobral assistindo a nossa aula. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão de número 6. A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada pelo Controlador-Geral de Disciplina, pelo Secretário de Segurança Pública, pelo Comandante-Geral e pelos demais oficiais da respectiva corporação. Muito bem, a questão de número 6, ela foi retirada do artigo de número 21, mas eu posso complementar essa questão aqui com o artigo de número 32 também. 2 artigos. A questão fala da custódia. Custódia somente pode ser aplicada pelo controlador, beleza. Pelo secretário, beleza. Pelo comandante-geral, beleza. Pelos demais oficiais da corporação, a questão está errada, porque ela pode ser aplicada pelos oficiais ocupantes das funções
próprias do posto de coronel. E aí, cuidado, porque o artigo 32, ele traz ainda outra autoridade. Além de todas as autoridades do artigo 21, o artigo 32, ele traz ainda a figura de quem? Do governador. O governador, ele é o cara. A canetada dele é pesada. Ele pode punir a todos que estão sujeitos ao código, e pode aplicar todas as sanções. Portanto, a questão de número 6, ela está o quê? Errada, tá? Um tenente não pode aplicar custódia. Um capitão não pode aplicar custódia. Um major não pode aplicar custódia. Um tenente-coronel também não pode aplicar a custódia. Quando a lei fala oficiais ocupantes das funções próprias do posto de coronel, são os coronéis ocupantes aí daqueles cargos em comissão próprios do posto de coronel. Então, por exemplo, chefe da Casa Militar, subchefe, subcomandante, são funções próprias aí do posto de coronel. Beleza? Show de bola? Questão de número 7. O militar do Estado que sofrer reforma administrativa disciplinar receberá a remuneração proporcional ao tempo de serviço militar. Nós temos aqui uma questão do artigo de número 22, para ser mais específico, o artigo 22, parágrafo único. Artigo 22, parágrafo único. O que é que diz o parágrafo único? Que o militar do Estado que sofrer a reforma administrativa disciplinar, ele receberá a remuneração proporcional ao tempo de serviço militar. Portanto, a questão de número 7, ela está correta, tranquila, sem maiores problemas. Professor, quando é que o militar ele pode sofrer essa punição de reforma administrativa disciplinar? Se ele for um oficial, ele poderá, caso ele venha a ser julgado incompatível ou indigno profissionalmente para com o oficialato, após sentença passada em julgado no tribunal competente, ressalvado o caso de demissão. Se ele for praça, a praça que se tornar incompatível com a função militar estadual ou nociva à disciplina e tenha sido julgado passível de reforma. Beleza? Show de bola? Muito bem. Continuando, questão de número 8, lembrando que ao final nós temos uma surpresa a todos que ficarem até o final do nosso evento. Já já o professor Marcos Moraes chegará aqui para também conversar com vocês, resolver questões, falar do concurso, e no final nós temos aí uma surpresa só para os que ficarem até o final, tá bom? Não esqueça aí de dar like e compartilhar nos grupos a nossa aula, tá bom? No finalzinho dessa aula aqui comigo, tem um recado importante para você, futuro policial militar aqui no estado. Vamos lá, nós estamos na questão de número 8. Continuando, a questão diz o seguinte: a demissão, acho que vocês devem ter percebido que desde o início até agora a gente só está falando de sanção disciplinar, de punição. Por quê? Porque é um dos temas extremamente importantes aqui do Código Disciplinar. E eu separei 10 questões só de sanções. É o segundo assunto mais cobrado nas provas. Então, se você dominar do artigo 14 até o artigo 25, dominou, garantiu aí pontos preciosos na prova. Aparece na prova, não tenha dúvida nenhuma. Sanções disciplinares sempre aparecem nas provas, tá? Beleza? Questão 8, a demissão será aplicada ao oficial e à praça militar, caso venham cometer transgressão disciplinar grave,
estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 anos alternados no mau comportamento apurado mediante processo regular. Então, vamos lá. A questão, ela está falando de demissão, né? Quando a gente fala de demissão, lógico, a gente tem que lembrar do artigo 23, incisos 1 e 2. O inciso 1, ele traz aí a demissão aplicada aos oficiais, né? O oficial, ele pode ser demitido em 3 situações, e o inciso 2 traz a demissão aplicada às praças, que pode ser demitida em 6 situações. O oficial for condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos por sentença passada em julgado, for condenado a pena de perda da função pública por sentença passada em julgado, ou o oficial que for considerado moral ou profissionalmente inidôneo para a promoção ou revelar incompatibilidade para com o exercício da função militar por sentença passada em julgado. Então, o oficial, nesses 3 casos, tá? Já a praça 6, eu tenho a condenação na justiça comum ou militar a pena superior a 2 anos. Tenho aí a situação que a praça foi condenada à pena de perda da função pública. A situação em que a praça praticou ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função militar. E tem uma linha D. A linha D que diz: cometer transgressão grave estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 anos alternados no mau comportamento. Lógico que a questão 8 está errada. Oficial não possui classificação de comportamento, tá? Oficial não possui classificação de comportamento. Já dava para matar com essa informação. Não possui classificação de comportamento. Oficial não possui classificação de comportamento. Oficial não possui, então já dava para matar aqui a questão de número 8. Muito bem. Questão de número 9. A expulsão será aplicada em regra, quando a praça militar, independentemente de graduação ou função que ocupe, for condenada judicialmente por crime que também constitua infração disciplinar grave e que denote capacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções após a instauração do devido processo legal, garantindo a ampla defesa e o contraditório. Cuidado com as pegadinhas aí nas questões, tá? Importante demais, quando a gente fala de expulsão, lembrarmos aqui do artigo 24 e do artigo 48. Estamos falando de expulsão. A expulsão, ela é aplicada à praça. Oficial não pode ser expulso. Professor, quando é que a praça pode ser expulsa? Quando ela atentar contra a segurança das instituições nacionais ou praticar atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional. Isso está lá no artigo 24. E o artigo 48, que é o artigo de referência da questão de número 9, o artigo diz que ela será aplicada em regra à praça, quando, independente da graduação ou função, for condenada aí, judicialmente por crime que também constitui infração grave que denote a sua incapacidade. Lógico, sua incapacidade moral. Beleza? Pegadinha, tranquila a questão, sem maiores dificuldades. Lógico que ela está errada. Muito bem. E aí, a gente vai para a questão de número 10, né? O tempo voa, infelizmente. Infelizmente,
o tempo passa rápido demais, a gente começa a se empolgar, de repente o tempo voa, mas eu sempre fico muito feliz de poder ajudá-los aqui com as nossas aulas, dicas e questões. Tá? É importante a gente relembrar a você que já já o professor Marcos Moraes ele virá aqui para conversar com você sobre o concurso, sobre assuntos aí dos mais diversos, sobre estratégias de estudos, dicas de estudos. Vamos conversar com você sobre a legislação militar também. Eu sempre muito me alegro porque já estive em outro momento, alguns anos atrás, exatamente no lugar que você se encontra hoje. Concurseiro, com sonho de ingressar na Polícia Militar do Ceará, cheio de metas, de sonhos. Um cara que tinha muitas incertezas também. Comecei a estudar para o concurso da Polícia Militar ainda em 2009. Na época que eu iniciei, existiam muitas informações. Vai sair o concurso, vai sair. Corri, iniciei minha preparação. Lembro bem que o edital ele foi sair em novembro de 2011. Acho que foi mais ou menos esse aí, o mês, se eu não estiver enganado. 2 anos depois que eu comecei a estudar foi que o edital saiu, que o edital foi divulgado. E eu lembro bem, eu sempre falo isso nas minhas turmas presenciais. Como o edital ele demorou, muitos colegas pararam de estudar, desanimaram, diminuíram o ritmo e eu fiz exatamente o contrário. Enquanto os colegas estavam desanimando, eu aí foi que me empolguei ainda mais, vi ali a oportunidade que eu estava precisando para aprender muitas disciplinas, para aprender de fato o português, para aprender de fato a matemática, o raciocínio lógico, atualidades. Eu vi ali a demora no edital como a oportunidade que eu estava esperando e precisando para virar de fato um concurseiro profissional. Quando o edital foi divulgado, os colegas que haviam parado ou diminuído o ritmo me procuraram para voltar a estudar. Eu lembro bem, como se isso tivesse ocorrido há pouco tempo atrás, né? Gilmar, saiu o edital do concurso da PM, vamos voltar a estudar. Mas espera aí, como assim voltar a estudar? Eu não vou voltar porque eu nunca parei. E aí eles perguntaram, mas você está estudando desde aquela época? Eu disse, estou estudando desde aquela época. Então uma vaga já é sua. Eu disse na época, eu sei que uma vaga é minha, porque Deus, Ele honra todo o nosso sacrifício. É isso que eu quero que você entenda. Continue estudando mesmo com a demora do edital. Não é fácil, são muitas as dificuldades, mas se você conseguir manter aí a pegada, o ritmo, a disciplina, quando esse edital for publicado, você vai fazer a prova só para cumprir tabela, porque uma vaga já será sua. Deus é justo, aqueles que são religiosos, Deus é justo, Ele honra o sacrifício que cada um de nós faz e o sacrifício que a gente faz para realizar um sonho. Então faça isso, continue estudando bastante, com muita dedicação, humildade no coração, respeitando as pessoas, sempre procurando aprender um pouco mais. Você está entendendo a disciplina, beleza, estuda mais, revisa, faz mais questões. Mas eu preciso estudar mais. É sempre assim que você deve encarar essa longa jornada até a corporação. Nunca ache que você já sabe o suficiente. E é nessa missão que nós queremos contribuir com você. Assim como eu consegui em 2011, o edital saiu, 2012 foi a prova, fui fazer a prova certo de que uma vaga era minha. Não simplesmente porque eu queria, mas porque eu tinha trabalhado duro, eu tinha estudado muito para conseguir aquela vaga. E você, será que se o edital fosse publicado agora, será que você estaria preparado para conseguir a sua vaga? Será que você quer a vaga ou será que você merece a vaga? Observe que é bem diferente. Querer, todo mundo quer, ou muita gente quer, você tem que merecer. E para merecer você precisa trabalhar duro, estudar com dedicação, com disciplina, tem que pagar o preço. Você paga o preço agora e lá na frente você colhe os frutos porque Deus é justo. É isso que eu quero que você entenda. Estude, se dedique agora
e lá na frente você vai colher os frutos, Deus vai te abençoar e você vai conseguir sua vaga na corporação. Beleza? Show de bola? Volte aqui para a tela, vamos lá, vamos concluir aqui as nossas questões. Não sei se o professor já chegou por aí, o professor Marcos Moraes já deve estar por aí. Já já ele vai começar aqui com vocês. Enquanto ele não vem, eu vou resolvendo aqui o restante das minhas questões. Questão de número 10. A proibição do uso de uniformes militares e de porte de arma será aplicada nos termos deste Código temporariamente ao militar inativo que atentar contra o decoro ou a dignidade militar até o limite de 1 ano. Nós temos aqui uma questão do artigo 25, fala da proibição do uso de uniformes militares e de porte de arma, que será aplicada nos termos deste Código temporariamente ao militar inativo que atentar contra o decoro ou a dignidade militar até o limite de 1 ano. Cuidado para não ser crítico demais e achar que é uma pegadinha aqui na questão. Ah, professor, mas inativo é o da reserva e o da reforma. Está errada a questão. Não, o raciocínio não é esse. A gente tem que lembrar que o único inativo sujeito ao código, é o da reserva remunerada. Então, quando a lei fala inativo, quando o código fala, inativo, militar da inatividade, na realidade a lei está referindo-se apenas o inativo que está sujeito ao código, ou seja, ao militar da reserva remunerada, tá bom? Então, cuidado para não ser crítico demais e perder questões bobas, como essa questão de número 10. Consoante ao Código Disciplinar, e aí nós vamos continuar aqui no nosso código, vamos falar aqui das nossas circunstâncias atenuantes e agravantes. Vamos lá, questão de número 11. Consoante ao Código Disciplinar dos Militares Estaduais, julgue os itens seguintes. Não possuir prática no serviço constitui uma circunstância atenuante na aplicação da sanção disciplinar. E aí, quando a gente fala de circunstâncias atenuantes, a gente tem que lembrar de qual artigo? Artigo 35. Se fosse circunstância agravante, aí a gente lembraria o quê? Do artigo 36. Agora fique esperto, tá? Nós temos no artigo 35 8 circunstâncias atenuantes. 8. Já no artigo 36, nós temos 7 agravantes. Nós temos circunstâncias agravantes e nós temos as circunstâncias atenuantes. Agravantes. Como agravantes está em mau comportamento, prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões, a reincidência, o conluio de 2 ou mais pessoas, ter sido a falta praticada durante a execução do serviço, ter sido a falta praticada em presença de subordinado de tropa ou de civil, ou ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica ou funcional, ou com emprego imoderado de violência, manifestamente desnecessária. Já atenuantes, está no mínimo no bom comportamento, ter prestado serviços relevantes, ter admitido a transgressão de autoria ignorada ou se conhecida imputada a outrem, ter praticado a falta para evitar mal maior, ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou de outrem, ter praticado a falta por motivo de relevante valor social, não possuir prática no serviço. Olha onde ela apareceu aqui, lá no inciso de número 7. Não possuir prática no serviço
constitui uma circunstância atenuante na aplicação da sanção disciplinar. A gente lembra que ainda nós temos a última atenuante, que é colaborar na apuração da transgressão disciplinar. Portanto, a questão de número 11 está correta. Beleza? Show de bola? Muito bem. Continuando aqui na nossa aula, estamos revisando alguns dos tópicos indispensáveis para o próximo concurso da Polícia Militar. Falamos muito de sanções disciplinares, né? Muita coisa. E aí nós falamos agora das circunstâncias atenuantes, ou de uma delas, né? Vamos para a questão de número 12. A interrupção. A interrupção de afastamento regulamentar para cumprimento de sanção disciplinar somente ocorrerá quando determinada pelo comandante geral. E aí, essa questão, ela fala da interrupção de afastamento regulamentar para que o militar ele cumpra uma punição. Observe, cumpra punição. Diz a questão que essa interrupção somente ocorrerá quando determinada pelo comandante geral. E aí, muita gente confunde o artigo, atenção, o artigo 51, parágrafo único do Código, muita gente confunde com o artigo 64, inciso 4 do Estatuto. Olha a dica. Muito bem. Artigo 51, parágrafo único do Código. A interrupção de afastamento somente ocorrerá para cumprir punição quando determinada por quem, professor? Quando determinada pelo governador ou pelo controlador. Ah, professor, mas aí cabe recurso, porque o comandante fala lá no estatuto que ele pode. Não, não cabe recurso. O recurso será indeferido muito provavelmente. Uma coisa é uma questão do Código, outra coisa é uma questão do estatuto. Se a questão for do estatuto, o inciso 4 diz que, lá do artigo 64, lógico, que o comandante geral ele poderá sim interromper licença para que o militar ele venha cumprir uma sanção disciplinar. É o artigo de número 64, tá? O artigo 64, inciso 4 do Código do Estatuto dos Militares Estaduais, né? O artigo 64, inciso 4 do Estatuto, ele diz que para cumprimento de punição disciplinar, conforme determinado pelo comandante geral, a licença poderá ser interrompida. Então, se for no estatuto, o comandante pode interromper a licença para cumprir punição. Se for do código, governador, controlador pode interromper aí o afastamento para que o cara cumpra a punição. Ok? Beleza? Muito bem. Questão 12, portanto, ela está errada, tranquilo.